Olá, gente. Sejam bem-vindos novamente. Dando continuidade, vamos conversar agora, começar com a prática em sistema de informação geográfica, né? Então vamos conhecer o QGIS, vamos conhecer o ambiente do QGIS, né? Vamos criar um projeto, vamos adicionar algumas daquelas camadas vetoriais que a gente já baixou anteriormente, lá da Base Cartográfica Internacional ao Milionésimo. E vamos começar a configurar essas camadas para ficar do jeito que a gente quer. Eu vou fazer os exemplos com uma, duas camadas e depois eu vou deixar vocês seguirem o exercício sozinhos aí e vou dar apoio no que vocês tiverem dúvida. E vamos começar com a prática no QGIS, que é a parte mais divertida, a parte mais gostosa, e agora vai começar a surgir dúvidas, né? Por isso que eu reforço que qualquer dúvida que vocês tenham, pode me enviar que eu vou gravar um vídeo uma hora só tirando dúvidas e no próximo vídeo a gente resolve qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Uma vez que vocês instalam o QGIS no computador de vocês, provavelmente ele vai instalar essa série de ícones aqui no desktop, na área de trabalho de vocês. Não vou entrar em detalhes do que é cada um deles e para que servem, mas o que nos interessa disso tudo aqui, na verdade todos interessam, todos funcionam dentro do QGIS, né? Mas onde a gente vai trabalhar é no QGIS Desktop, tá? E cuidado para não confundir com o browser, né? O QGIS Browser. É o QGIS Desktop 2.2.0, é esse cara que a gente vai trabalhar. Vamos abrir o cara aqui, vamos ver como é que é. QGIS 2.2. Todos os QGIS eles têm um nomezinho de cidade, assim, né? Esse aqui é o Valmiera, né? Teve um que era o Lisboa, teve um que era Madrid. Então, cada versão diferente que eles lançam do programa, eles dão o nome de uma cidade diferente. Aqui, sempre quando ele abre aqui, ele me dá uma dica. Isso é típico de alguns softwares. Se eu não quiser mais assistir, ver essas dicas, é só desligar aqui embaixo. Eu li dicas o suficientes. Eu gosto de deixar as dicas, eu acabei desligando ali acidentalmente. Eu gosto de deixar as dicas, porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa nas dicas. E deixa eu dar uma mexida aqui, porque senão eu vou sobrepor alguma coisa aqui que vai nos interessar. Aí, melhorou. E essa é a carinha do QGIS 2.2. Por que eu peço para vocês instalarem o QGIS 2.2? Porque ele é muito diferente da 3.4, da 3.2 que está disponível lá no site do QGIS. Tá? E é essa mesma versão que a gente tem instalado lá no IFSC. Então, quando a gente voltar às aulas, é essa versão que a gente vai trabalhar lá no IFSC. Então, aqui está a tela do programa. É um programa padrão Windows com as barras de ferramentas flutuantes, diferente do que é hoje o Word, o Excel, que são aquelas barras de ferramentas, não são mais barras de ferramentas que chama lá no Word, agora que ele tem é Ribbon e Tabs. Né? Mas basicamente o menu lá do Windows hoje, do Word, ele é todo dinâmico, dependendo do menu que a gente acessa, ele altera os botões que tem logo lá embaixo. O QGIS não, o QGIS é um programa mais à moda antiga. Então ele tem uma barra de menus aqui na parte superior, onde a gente tem aqui um primeiro menu que chama projeto, e assim vai indo, cada menu tem uma série de ferramentas respectivas àquele tema. Né? O QGIS ele chama de camada, é cada camada de informação geográfica que a gente vai adicionar no nosso projeto, isso ele chama de camada. Né? Cada camada, como a gente já viu, vai ser composta de vários arquivos diferentes. Tá? Então, os botões aqui, eu não vou explicar cada uma dos menus que tem aqui em cima, mas basicamente a gente tem configuração de projeto, comandos básicos de edição, comandos de visualização, que é o exibir, controles de camada, depois a gente vai ver isso mais detalhadamente, configurações gerais, alguns complementos, isso é muito interessante. O que a gente está vendo nessa tela aqui é o que eles chamam de desktop. É a carcaça, é a base do QGIS. Sobre esse desktop, ele pode funcionar outras ferramentas que não estão incluídas aqui. Isso ele chama de complementos. Então, aqui
eu posso gerenciar e instalar novos complementos. O que esses complementos fazem? Eles dão novas funcionalidades ao programa. Funcionalidades que ele não tem embutido no desktop, eu acabo ligando através desses complementos. Então aqui, gerenciar e instalar complementos, a gente pode adicionar complementos, a gente vai usar alguns mais ao longo do semestre. E ele já me mostra aqui alguns complementos que já estão ativos. De Open Layers, eu não sei se o de vocês vai vir necessariamente instalado com esse Open Layers aqui, mas o Grass, que é para trabalhar com imagem de satélite. E por aí vai. Na verdade, tem dezenas, para não dizer centenas. Eu vou buscar no repositório, ele busca online esse repositório, e cada elemento desse aqui é um diferente complemento, e cada um deles tem uma funcionalidade. Cada um deles tem um help, aqui uma ajuda, e aí ele está mostrando aqui os complementos que já estão instalados e aqueles que estão por instalar. Se eu quero adicionar alguma funcionalidade a mais ao esse desktop, eu vou aqui procurar nesses complementos. Mas não vamos se aprofundar muito, eu quero dar a visão geral do programa para vocês. Então lá em cima a gente tem os menus principais. Aqui eu tenho barras de ferramentas, elas estão distribuídas ao longo da tela. A gente pode movimentar essa barra de ferramenta e posicionar ela em qualquer uma das laterais que ele se gruda com a lateral. Além das barras de ferramentas, e tem várias, ele vem aberto por default aqui, talvez, uma barra de ferramenta diferente que ele chama de camadas, é a barra que vai controlar e gerenciar as camadas. À medida que a gente for adicionando camadas, elas vão sendo empilhadas aqui nessa janelinha de camadas. Ainda a gente tem a área útil, que é toda essa parte branca central aqui maior, que é onde vai aparecer o dado geográfico. E aqui embaixo a barra de status, né, onde mostra, entre outras coisas, coordenada, a escala de visualização da tela, opções de renderização, o EPSG, que é a junção do sistema de projeção e sistema de projeção e datum, e controle de projeto também, que é esse botãozinho que tem aqui no lado. Então ele tem um layout, ele tem uma carinha muito simples, muito amigável. Tá? Qualquer barra de ferramentas que eu queira adicionar, que esteja incluída no programa, eu queira adicionar que não esteja visível aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer barra de ferramentas, ele vai me mostrar uma lista das barras de ferramentas disponíveis. Né? Os que estão aqui quicados com esse xizinho na caixa está ligado, é uma das barras de ferramentas que estão aqui ligadas, e obviamente as que estão desligadas estão aparecendo sem o xizinho. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer barra de ferramenta, presta atenção, deixar o mouse aqui, ó, em cima de qualquer uma barra de ferramenta, botão direito do mouse, ops, não é qualquer uma, que ela ali não funcionou. Ah, funciona, viu? Botão direito, não botão esquerdo do mouse. Me mostra aquela lista de barras de ferramentas. Inclusive essa janela aqui de controle de camada, ela está aparecendo aqui, porque na barra de ferramentas ela está ligada aqui, ó, camadas. Se eu vim aqui desligar, a janela de controle de camadas some. Essa janela de controle de camadas é importante que ela esteja ali para a gente saber quais são as camadas que estão ativas no nosso projeto e gerenciá-las. Então é sempre importante deixar essa camada aqui, essa janela camadas ligada. Provavelmente vocês, como instalaram a primeira vez, ele deve ter uma segunda janela aqui chamada buscador. Eu vou deixar a minha ligada aqui embaixo também, que ela tem uma utilidade, ela é bem legal. Para a gente entender para que serve esse buscador. Tá. Dito isso, conhecendo o programa, vamos começar a adicionar camada vetorial. Vamos adicionar 2, 3 camadas vetoriais para começar a conversa. Aí no próximo vídeo eu vou mostrar como a gente configura essas camadas, configura de visualização. Por enquanto eu não salvei projeto nenhum, então eu estou com um projeto em branco, aqui, e eu vou adicionar a primeira camada entre aqueles dados que a gente baixou. Se a gente for lá para o relatório nos metadados da informação geográfica que a gente baixou do IBGE, eu vou sugerir que a gente comece com os limites de países, que são essas linhas aqui que separam um país do outro. São polígonos, são áreas fechadas. Então a gente vai começar adicionando esses limites de país. Então, entre as categorias de informação do dado geográfico, ele está dentro da categoria limites. E se a gente for aqui embaixo,
Isso está tudo no relatório técnico, né? Lembrando, quem não sabe o que é isso aqui, é o relatório técnico, é o metadado do data geográfico, é o metadado do dado geográfico. Se você não entendeu nada do que eu disse, tem que assistir os 3 vídeos anteriores que explicam isso um pouco melhor. Tá? Então esse relatório técnico a gente baixou lá do site do IBGE. E aqui na página 4 dele, ele tem um modelo de dados da base de dados, onde ele tem separado aqui por esses gráficos as diferentes categorias de informação e dentro de cada uma das categorias de informação os nomes das camadas. Então, se eu quero o limite de países, eu vou procurar dentro da categoria de informação limites, está aqui, ó, piscando com o mouse, e dentro do limites eu vou procurar aqui, ó, país. Então daí eu já componho o nome da camada que eu quero adicionar no meu projeto, que vai ser lim, L-I-M, as 3 letras da categoria, tracinho, underline, lim, traço, país. Então, daqueles dados que a gente baixou lá do site do IBGE, quem não sabe o que eu estou falando, volta no vídeo anterior que eu explico como que a gente baixa esses dados, a gente vai procurar o arquivo lim país. Está ele aqui, ó. Só que eu vou adicionar aqui pelo Explorer? Não, eu vou adicionar ele lá pelo QGIS. Para adicionar uma camada vetorial no QGIS, a maneira, tem várias maneiras. Tem pelo menos uma, duas, tem umas 3 ou 4 maneiras diferentes da gente adicionar uma camada vetorial. Para ser mais didático, eu gosto sempre de começar pela parte gráfica. Então, aqui, ó, nesse menu no lado esquerdo, é o menu de adicionar camadas. Todos esses botões aqui do lado esquerdo eles servem para adicionar camadas. O primeiro de todos eles chama lá, adicionar camada vetorial. Vou lá, clico naquele botãozinho, adicionar camada vetorial, ele vai me abrir uma janela e eu vou gerenciar o que eu quero adicionar por essa janela. Então, que tipo de fonte de informação que eu tenho? Eu tenho um arquivo, eu baixei os arquivos lá da base de dados do IBGE. Poderia ter outras fontes de dados, eu poderia selecionar uma pasta inteira, ele me daria uma lista dos arquivos disponíveis naquela pasta. Uma base de dados, ou seja, um banco de dados, vai ser a minha fonte de informação, ou às vezes, ou até mesmo um protocolo de internet, ou um protocolo de outros softwares de si. Né? Vamos começar pelo básico, vamos começar pelo arquivo. Então, a gente vai adicionar um arquivo, a fonte de dados eu vou ter que selecionar agora. Então a gente vai aqui, ó, no conjunto de dados, eu vou aqui na opção buscar. Ele vai me abrir uma pasta, uma janela para abrir, para selecionar a camada vetorial, e eu vou lá dentro daquele diretório onde a gente descompactou a BCIM, a Base Cartográfica Internacional ao milionésimo, eu salvei aqui dentro da pasta agrimensura BCIM. Aí vão me aparecer aqui uma sequência de arquivos, todos eles de extensão .shp, shapefile. Esse é o formato do componente espacial do dado geográfico. E qual mesmo que a gente ia buscar? A gente ia buscar o limite país. Tá aí, cadê? Limite, país. Lim, underline, país, underline, A, que ele indica que é uma área, esse A. .shp, esse arquivo que a gente vai buscar. Seleciono ele aqui, manda abrir novamente e tchum, beleza, rapidinho ele já adicionou um arquivo, ele já adicionou os vetores com os limites dos países da América do Sul. Certo? O meu veio azul. O de vocês, ele pode ter vindo rosa-choque, ele pode ter vindo vermelho, lilás, amarelo, preto, ele pode ter vindo da cor que for, porque é o sistema que escolhe como que esse objeto vem configurado a sua visualização. É o sistema que escolhe. Esse formato de arquivo, .shp, o shapefile, ele não grava no próprio arquivo as configurações de visualização do elemento. Essas configurações nós vamos fazer aqui dentro do QGIS. Tá? Vamos deixar ele por enquanto azulzinho e vamos ver se a gente aprendeu a adicionar camada. Além do limite de país, agora eu quero adicionar o limite da unidade da federação, que são os estados, a divisa dos estados. Como eu falei, esse é um mapa brasileiro, do Brasil, então apesar de aparecer a América do Sul inteira, o mapa em detalhes na escala 1 para 1 milhão é só
do Brasil, não dos outros países. Então, quando a gente adiciona a unidade da federação, ele vai vir a unidade da federação do Brasil, e não da Bolívia, Argentina, seja lá qual for o outro país. Estou em dúvida qual é a camada que eu vou adicionar? Dá uma olhada nos metadados, lá no relatório técnico. Tenho aqui, ó, limite e limite, logo depois do município, tem aqui, ó, unidade da federação. Então, a gente vai procurar a camada lim, unidade da federação. Voltei lá para o QGIS, novamente vou lá no botão adicionar camada vetorial, seleciono o arquivo, fonte no conjunto de dados, a gente vai em buscar. No buscar eu vou procurar lá a categoria limite, e dentro dos limites eu vou procurar unidade da federação. Está aqui o cara, está ali o mouse piscando em cima dele, vou dar um abrir, vou dar um novo abrir e perfeito, abriu as minhas unidades da federação em marrom. Marrom, onde vocês podem ter aberto em qualquer outra cor. Como eu falei, o Shapefile não armazena informação de característica visual do elemento. Tá? Mas a gente já tem um mapa aí previamente montado. Duas camadas diferentes, percebo que à medida que eu adicionei as duas camadas, elas me aparecem aqui, ó, na lista, na janela de controle de camadas. E é por esses nomes aqui, por elas aqui, ó, por esses elementos, que a gente vai acabar controlando a visualização delas. Ah, de onde é que eu estou tirando isso, né? Não é da minha ideia, gente. O exercício, lá na apresentação, que também está disponível no Moodle, lá na última, essa apresentação aqui, ó. Geoprocessamento, introdução e sistemas de informação geográfica. Lá na última página, eu tenho aqui, ó, exercício prática em programa SIG, né? A gente já passou por essas etapas, a gente já baixou da página do IBGE os dados da base cartográfica, já descompactamos as pastas e agora no programa QGIS a gente vai adicionar as camadas, né? Eu adicionei aqui limite país e adicionei também limite da unidade da federação. Nossa ideia é que a gente adicione todas essas camadas que eu tenho selecionado aqui, porque são camadas que a gente vai precisar depois para resolver os próximos exercícios e para continuar trabalhando nessa base de dados. Eu vou salvar esse projeto agora. Vocês salvam o projeto aí na casa de vocês também. Tá? E depois, no próximo, a gente vai seguir desse ponto. Vamos adicionar as capitais, vamos configurar essas camadas para a gente visualizar elas de uma maneira mais agradável e vamos adicionar aquelas outras camadas que estão lá na lista de exercícios. Tá? Para a gente salvar o projeto, a gente vai na opção Projeto, Salvar. Aqui em Salvar, a gente vai selecionar o diretório onde eu quero salvar o projeto. O projeto no QGIS ele tem essa extensão aqui, ó, QGS. E eu sugiro a vocês, e vamos ter isso como regra, vamos salvar o projeto no mesmo subdiretório, ou seja, na mesma pasta em que a minha informação geográfica está salva. Tá? Então, a gente criou dentro desse, eu criei aqui dentro do meu driver D, vocês vão utilizar na casa de vocês o driver que vocês tiverem, lá no IFSC seria o driver D, dentro da pasta agrimensura, dentro da pasta do nosso projeto, que eu chamei de BCIM, isso está tudo lá no outro vídeo, aqui eu vou salvar o meu projeto. Esse projeto é de uma base cartográfica do Brasil na escala 1 para 1 milhão. Então eu vou chamar ele de Brasil 1 milhão. Para dar um nome simples. Brasil 1 milhão. Tá salvo o projeto, aqui em cima aparece o nome, Brasil 1 milhão. Deixa ele quietinho aí que no próximo vídeo eu mostro para vocês como a gente adiciona as próximas camadas, outras formas de adicionar essas camadas também, e como a gente começa a configurar as características visuais dessa camada. Certo? Obrigado, gente. Até mais.